estar aqui com vocês hoje no meu canal Silvestre Falcão. E eu quero falar sobre um elemento que pertence à dependência química. Um elemento muito importante que todos devem conhecer muito bem. Sabemos nós que a dependência química é uma doença multifatorial, ou seja, são diversos fatores, tá? Que dentro de uma congruência formam a doença da dependência química, ou seja, não existe um ponto causal, não existe um fator único, são vários fatores que a compõem. E tem um elemento muito importante chamado alienação. A alienação é um elemento da dependência química que surge nela desde a sua gênese. Ela não surge depois que a pessoa começou a ter prejuízos e mais para frente, anos depois, né? Eu penso que esse elemento da alienação, ele nasce juntamente com a doença, né? Através de outros elementos também. Por quê? Vamos imaginar, uma pessoa para se tornar um dependente químico, ele não começa sendo um dependente químico. Ele começa sendo apenas um usuário de drogas, né? E qual é o efeito e qual é o objetivo do usuário quando ele ingere as drogas? Seja ela a droga fumada, cheirada, injetada, bebida, né? O objetivo da substância química é alterar a consciência. É dar o tal do barato, acontecer o bem-estar, né, mentalmente na pessoa, sensações diferentes, né, e as sensações essas provenientes de algo que vem de fora. Então, a partir do momento que a pessoa, mesmo não sendo dependente químico, mas sendo usuária, ela passa a ingerir as drogas de uma forma mais contínua, porque algo acontece no organismo dela, algo acontece dentro da mente dela. Existe uma alteração. Essa alteração, por si só, podemos perceber que sutilmente já ocorre ali uma alienação. Por isso que eu digo que a alienação, ela já surge dentro da gênese da própria doença adictiva. E através das substâncias químicas. E depois, logo em seguida, essa alienação ela vai aparecer no mecanismo de negação da própria doença e que é um outro elemento da dependência química, né? Sabemos nós que o dependente químico, no início do seu processo de fundo de poço, de prejuízos, de perdas e danos, ele começa a negar. Primeiro ele nega que a vida dele está comprometida pela doença, pelo abuso de drogas, e depois ele nega a relação de ajuda, né? O apoio de pessoas. Então a alienação também aparece aí. Se ele começa a negar, né, tanto em admitir que ele passou a ter um transtorno, uma disfunção, né, ou própria doença, como a gente pode chamar, ele também vai negar, né, o socorro, né, os diversos instrumentos que estão ao seu dispor para poder ajudá-lo. Isso também podemos pensar que é uma atitude alienante dele, né? A própria mente, o próprio cérebro do dependente químico passa a ficar condicionado nessa alienação, né? Da realidade dele, da realidade que ele se tornou um dependente químico. E depois, né, dessa alienação, ele começa também a ter quebras de vínculos. Ou seja, podemos pensar que essa alienação em si, ela se configura, ela aparece através das quebras de vínculos reais. Tudo aquilo que foi vínculo real, né, afetivo, profissional, vínculos concretos do dia a dia, do seu cotidiano, né, que ele vivia em sua história, né, sua rede de contatos, a própria doença adictiva, através de atitudes adictivas, vai desconstruindo a rede de contatos, vai desconstruindo a rede social, né? Vai ferindo essa rede social do dependente químico. Então, passa-se a essa alienação, esse fenômeno, vamos chamar assim, da alienação, que aqui eu estou colocando como elemento da dependência química para vocês, ela passa a atingir as diversas esferas da vida do indivíduo.
Então, o indivíduo que tinha um papel dentro da sua família, né, como filho, como esposo, como pai, um papel social também na sua profissão, no seu trabalho, na sua empresa, um papel social em termos econômico também, de saber administrar o seu dinheiro que ganhe por medida, adequação, saber a medida certa daquilo que recebe, daquilo que vai investir nele, isso tudo vai se deteriorando, vai se desconstruindo, né? Podemos aí pensar que o próprio processo alienante da doença que está nele vai corrompendo, vai corroendo seus vínculos sociais dentro da sua rede social e ele vai perdendo. Nisso que ele vai perdendo, ele vai se tornando sozinho no meio da multidão, né? Por isso que podemos entender que o dependente químico ele passa a viver num estado de solidão constante, mesmo que esteja em contato com as pessoas. Por isso que nós percebemos que o dependente químico, a tendência dele é se distanciar de todas as pessoas que apresentam vínculos saudáveis, vínculos que elas investem nesses vínculos, desenvolve vínculos, investe nos seus vínculos sociais concretos. A tendência de um dependente, de um abusador de drogas, é sempre se distanciar, né? Por isso que nós falamos que ele fica à margem. O que é esse viver à margem? Né? À margem da sociedade, à margem do relacionamento, do contato familiar, à margem do relacionamento com as pessoas que ele vivia uma história de amor. Ele começa a se distanciar. Esse distanciamento é um distanciamento que já expressa também esse elemento da alienação, né? E nós podemos perceber o quanto que a alienação é realmente um fator muito sério, muito agravante dentro do processo de desenvolvimento, né, da doença adictiva no indivíduo. E quanto mais a doença se torna severa, crônica na sua vida, no seu dia a dia, né, trazendo grandes prejuízos, mais alienante e alienado ele vai ficando em relação às pessoas. Inclusive, ele se aliena não só em relação à sua rede de vínculos, né? Mas ele se aliena do seu próprio self. Ele se aliena do seu próprio ser interior, dos seus próprios sentimentos. Ele mesmo tendo um corpo, enquanto ser humano, né? Esse corpo vai se deformando, né? Por isso que nós podemos ver o biotipo de um usuário de droga, um abusador propriamente dito, como que vai mudando, né? O alcoólico, o craqueiro, geralmente são drogas bem mais severas, né? Cocainômanos em alto grau. E existem pessoas que, às vezes, dentro do seu biotipo, já apresentam esse sinalizador de alienação. Ele se aliena da própria vaidade, do próprio cuidado de si, de se proteger, de manter a segurança própria, de cuidar da sua saúde bucal, orgânica, física, mental, a sua saúde em todas as esferas, dentro da sua existência, né? Ele acaba banalizando a própria vida. Essa é uma das consequências da alienação dentro da história adictiva no adicto, né? Ele banaliza tanto a valoração, né? O zelo, o cuidado, o investimento na sua própria vida, quanto nas suas redes sociais, como eu falei agora há pouco. Então a vida se torna algo banalizado. Por isso que morte e vida para ele é algo que ele perde esse discernimento, vamos dizer assim, né? De se preocupar e de se cuidar em relação à sua morte, né? Que ele banaliza, e também a vida que ele banaliza porque ele não cuida dela. E isso nós percebemos quando os familiares trazem as histórias deles, né? Em relação ao seu adicto, né? O quanto que isso se apresenta no familiar. Essa alienação, ela se configura no comportamento adictivo através de dois pontos, eu diria assim para vocês. Primeiro, tá? De um mundo imaginário. Esse mundo imaginário, ele começa, a alienação, quando chega a atingir tanto, né, a destruir tanto esse contato verdadeiro, substancial e concreto dele consigo e com o outro dentro de um contexto de realidade, é que ele parte para o mundo imaginário. E aí ele começa a criar um mundo paralelo, que é um mundo alienante.
E, segundo ponto, dentro desse mundo imaginário, a alienação, né, esse elemento, esse fenômeno da alienação adictiva, vamos dizer assim, nele, também vai fazer o quê? Ele construir falsas crenças. Assim como no mundo real, né, um ser humano que ele busca viver dentro do mundo, dentro dos parâmetros, das regras, das normas, que o mundo traz consigo, né, das leis. O adicto, por sua vez, no seu mundo imaginário, ele acaba criando também. Mas ele não cria umas regras e leis que sejam positivas e saudáveis para si. Ele cria para si leis tóxicas, onde ele acredita fielmente naquilo. Ele cria crenças imaginárias. A pessoa que vem para ajudar ele distorce. Ele acha que a pessoa está com uma segunda intenção, a pessoa está querendo obrigá-lo, oprimi-lo, né? Ele começa, para se defender, né, a deturpar e distorcer aquilo que o outro fala ou a forma que o outro age com ele também, né, dentro do seu mundo imaginário, com as suas falsas crenças, né? Então, aí se configura a alienação. E essa alienação, se pensarmos em termos de angústia de recuperação, está aqui no quadro aqui atrás, né, o PCJ, nós temos aqui o método dos 7 passos, né, que é o nosso método de recuperação, do processo terapêutico de recuperação. E no último passo a gente fala da angústia da recuperação. O que é angústia da recuperação? A angústia da recuperação é o dependente químico abstêmio, sóbrio, buscar sair, né, desse foco, né, desse movimento, desse fluxo de alienação, e ele começar a colocar o pé no chão, né, e reconstruir, diríamos assim, ou resgatar relações concretas e saudáveis, né? Relações essas consequentes e que ele possa medir as consequências. Mas para isso existe uma angústia também, né? Estar nesse mundo de forma saudável não é gratuito, paga-se um preço e esse preço é angustiante. Então não tem como o dependente químico quer viver neste mundo abusando de drogas, né, sem pagar preço nenhum e sem ter angústia nenhuma, né? Ele foge de angústia, que também é típico da alienação, é mais uma característica dela. O que acontece? Isso daí é se distanciar de uma angústia. Então, a alienação faz o dependente químico se distanciar de tudo aquilo que é incômodo, desconforto, angustiante. Então, o indivíduo que quer realmente, verdadeiramente, uma recuperação sólida, ele precisa bancar a angústia das frustrações, quando as coisas não saem do jeito dele, da forma dele, do tempo dele, do jeito dele, né? Quando as coisas não acontecem naquele ritmo que ele gostaria, que ele põe na cabeça dele. E, ao contrário disso, nesse mundo imaginário dele, do dependente químico, alienado, eu diria assim, né, os prejuízos que ele vai tendo no decorrer da evolução, do desenvolvimento da dependência química dele, faz com que vai cortando cada vez mais e se distanciando de uma realidade que é angustiante e que é de uma pessoa, vamos dizer assim, saudável, né? Então, os prejuízos que vem do processo de fundo de poço, de perdas, de danos, né? O dependente químico precisa tomar consciência que isso é uma consequência, tá, de uma ação alienante que já está cristalizada dentro de um mundo imaginário que é paralelo ao mundo real. E isso precisa ser conscientizado para o dependente químico. Para quê? Para que ele possa promover para si uma recuperação substancial. E o que é uma recuperação substancial? Uma recuperação substancial é uma recuperação realista. Então não basta simplesmente ficar internado, ficar 2, 3, 5, 9, 1 ano num centro de tratamento e o indivíduo não entrar em contato com aquilo que é realidade, que angustia, porém que é saudável. É preciso ele treinar isso, lidar com todos os dissabores, todas as dificuldades que ele passa, inclusive dentro de um centro de tratamento, ele aproveitar isso como treinamento. E nesse treinamento, ele começar a construir uma recuperação verdadeiramente substancial, né? Porque a vida não tem só
a coisa positiva. A vida tem o positivo, tem o negativo, a vida tem o ruim e tem o bom. A vida é feita desses polos opostos o tempo todo para todo mundo que quer viver uma vida saudável, né? Então, recuperação para adicto não significa viver uma vida sem angústia, sem dor. Não significa moeda de troca, que se ele estiver limpo, a vida dele tem que transcorrer com tudo de bom. Não, é ao contrário. É ser um guerreiro. Isso é importante. E essa alienação, para fechar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que ela traz uma falsa liberdade, uma outra característica dessa alienação. O dependente químico, ele se aliena, como eu falei, no mundo imaginário, com falsas crenças, e ele começa a acreditar que é uma liberdade, né? Ele perde o senso do que é prejuízo, do que é dor para ele próprio, porque é uma decadência total. O que ele acha que é liberdade, na verdade, é autodestruição. Na verdade, é uma libertinagem a liberdade dele, né? Tipo, eu sou dono do meu nariz, faço o que eu quero, ok. Só que ele está escolhendo o caminho não da liberdade. O caminho da liberdade, ela traz consigo um preço a pagar dentro de um mundo real, não alienante, e com vínculos substanciais numa relação com o mundo que é diferente e que nem sempre nos agrada. Isso é verdadeira liberdade, né? Com o indivíduo com a sua própria identidade. Agora, a liberdade que o dependente químico alienado acha que tem, na verdade, como eu disse, é uma libertinagem onde ele está escravo à própria droga, né? Eu espero que eu tenha te ajudado muito nesse vídeo, né? Aguardo seus comentários, passe para as pessoas, comunique sobre esse nosso canal, peço para que as pessoas se inscrevam, para que muitas pessoas possam ser ajudadas. Um grande abraço e até o próximo.